Foi publicada na última terça-feira no Diário Oficial da União a lei que retifica o Estatuto da Criança e do Adolescente ao reduzir a idade máxima na educação infantil de 6 para 5 anos. E o que diz a lei sobre o direito à educação infantil de um modo geral? Bom, para tirar nossas dúvidas, nós convidamos a advogada Renata Vilas Boas, que é especialista em direito de famílias, está aqui no estúdio hoje com a gente. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Quem tem o direito a essa educação infantil depois desta redução aí? Na realidade, todas as crianças têm o direito à educação infantil, tá? Então, o que a gente visualiza? A educação infantil, ela vai ser composta pela creche e pela pré-escola, a pré-escola indo agora até os 5 anos de idade. E quem tem que garantir esse direito da criança? É o Estado, é o município, em se tratando de educação pública? Bom, no primeiro momento é o município, ele se torna responsável, porque nós temos aí o princípio da municipalização previsto na Constituição Federal. Contudo, se ele não estiver dando conta, a gente busca aí o Estado e a União. Creche também se enquadra aí pelo que a senhora falou? Quer dizer, a educação infantil também conta, a creche conta como educação infantil? A creche conta. A gente tem que ver que a creche ela passou a ter uma visão muito diferenciada após o Estatuto da Criança e Adolescente e as alterações da Lei de Diretrizes e Bases. O que acontece? Antigamente se tinha a ideia de que creche era um lugar para, entre aspas, depositar as crianças. Eu não tenho com quem deixar meu filho e aí eu vou e deixo num espaço que seria seguro, em tese, né? Mas não é esse o objetivo. A creche, ela também tem a preocupação de atender as demandas da criança, o seu desenvolvimento, então tem todo um planejamento, logo não é qualquer lugar que se coloca essa criança. Ela vai ter ali um espaço diferenciado no qual ela vai ter aprendizado conforme a sua faixa etária. Não raro a gente vê notícias de falta de vagas em creches públicas nos municípios. A criança só pode ficar na creche ou o pai só pode pleitear uma vaga para essa criança numa creche pública se ele estiver trabalhando ou não. Ele pode deixar a criança, porventura, numa época em que ele esteja desempregado, também esteja em busca de um emprego. A criança tem direito, independentemente do pai ou da mãe trabalharem fora, tem direito à creche. São coisas distintas. O fato da criança ter direito à creche, não existe um senão, só se o pai estiver trabalhando ou não. Não existe isso. A creche, ela é ofertada às crianças, né? Então, independente se o pai estiver trabalhando ou não. O que eu preciso verificar é com relação a essas creches se existe no município. Não, se não existe no município, aí eu vou precisar, então, ingressar com uma ação para que esse município providencie a inserção dessa criança numa creche. Normalmente, o que vai acontecer? Se o município ele não deve tomar o cuidado devido para ter um número de vagas suficientes para atender a demanda, ele vai ter que fazer convênio com instituições privadas para poder, então, receber essas crianças. É isso, nesse ponto que eu queria chegar. Se o pai chega numa escola mesmo ou numa escola, numa instituição que abriga, numa creche, né, que abriga essas crianças e recebe um não temos vaga. Qual é o primeiro passo que ele deve fazer para pleitear esse direito? Bom, quando ele chega em uma específica, pode ser que nessa não tenha. Então, eu vou ter que ver no município qual é esse sistema de distribuição dessas vagas. Então, vou verificar junto à Secretaria de Educação ou órgão equivalente no município para poder, então, verificar aonde é que tem essa vaga. E a regra é que essa criança ela tem que estar numa creche o mais próximo da sua residência. E aí ele vai verificar, vem um não do município, o município diz, não tenho vaga em nenhuma das creches públicas aqui existentes. Aí o pai vai verificar se existe já um convênio entre o município e creches particulares. Não tendo, e aí não tem essa disponibilidade de vagas, ele vai precisar ingressar em juízo para pleitear essa vaga. Tá ótimo, a gente vai continuar nesse assunto no próximo bloco, só um minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta e nós voltamos a falar com a advogada Renata Vilas Boas, especialista em direito de famílias, e que hoje conversa com a gente a respeito da inserção das crianças na escola e também essa redução na lei que reduziu a educação infantil em 1 ano, né?
transformou a educação infantil de 0 a 5 anos, antes era de 0 a 6 anos. Essa redução, doutora Renata, obriga com que essas crianças que já têm 6 anos sejam matriculadas na rede básica de ensino público, é isso? Na realidade, essa alteração que teve no Estatuto da Criança e Adolescente foi uma adequação à Lei de Diretrizes e Bases, porque a previsão que eu já tinha na Lei de Diretrizes e Bases é que a criança com 6 anos de idade teria que estar inserida na educação básica, na educação fundamental, e que teria a educação infantil, então, apenas até os 5 anos de idade. Então, na realidade, foi mais uma adequação do que uma novidade em si. Né? Quando fizeram a alteração na Lei de Diretrizes e Bases, vou dizer assim, eles esqueceram de mexer no Estatuto da Criança e Adolescente. Quer dizer, o Estado, o município continuam responsáveis por essas crianças de 6 anos, só que eles vão ficar mais na creche, nem no ensino infantil, no pré. Eles vão ser matriculados na primeira série? É isso? Tem que ter vagas para eles? É que quando houve a alteração com a inclusão de 1 ano a mais de estudo, a gente tinha antes 8 anos, né, que ia até a 8ª série, e passou agora até o 9º ano. Então, na hora que foi até o 9º ano, você puxou um primeiro ano, uma idade menor. Então, a criança agora começou com 6 anos no primeiro ano. Então, essa foi a alteração que nós tivemos. E eu precisava fazer a adequação com relação ao Estatuto da Criança e Adolescente. E aí o pai que vai também, a gente já falou em relação às creches, né, que às vezes faltam vagas para essas crianças de 6 anos, elas vão ter que entrar na primeira série e já começar a estudar no ensino fundamental. Se não tiver vaga, o que o pai faz também nesta questão em relação a isso? Se não tiver vaga, ele vai procurar aí a Defensoria Pública, um advogado da sua localidade, para ingressar com a ação. Se for uma coisa pontual, foi uma criança, né, ou a criança daquela família que não houve a possibilidade de ingressar, aí essa demanda ela vai ser individualizada. Mas pode ser que o Ministério Público da localidade venha ingressar com uma ação civil pública, cobrando do município essa conduta, ou seja, que amplie o número de vagas para atender a oferta, a demanda necessária, né? Doutora, essas demandas, quando chegam à justiça, elas costumam correr de forma um pouco mais rápida, porque a gente sabe que as crianças têm necessidade de estudar rapidamente, né? Tem necessidade de acompanhar o ano letivo. E precisa de uma decisão rápida, geralmente por meio de liminar. E como que a justiça age nesses casos? Sim, passa a ser um dos processos no qual tem preferência. Claro que toda vez que a gente pensa no Poder Judiciário, o tempo do Judiciário é diferente do tempo das pessoas ou das necessidades da criança. Então, eu vou dizer que para as crianças demora, mas em termos de processo, ele passa a ter um rito mais célere do que os demais. E a senhora disse que o Ministério Público também, por meio de ações civis públicas, pode ajuizar e obrigar o município a não só para aquela criança, mas para todas as crianças garantir esse tipo de acesso, correto? Exato. Nós já tivemos ações que já chegou aqui ao STF. O entendimento é que o Estado, o município, ele tem que ofertar número de vagas suficientes para atender a toda a demanda de crianças e adolescentes. Então, não pode ele se esconder ou se esquivar, dizendo, dentro da reserva do possível, que era uma justificativa que tinha, dizendo eu não tenho dinheiro ou orçamento para a abertura dessas creches, ou dessas escolas. Independente disso, ele tem que planejar a sua estrutura educacional para atender a demanda das crianças daquele município. Quando a gente pensa em termos de criança e adolescente, eles passam a ter prioridade na criação das políticas públicas. É uma previsão tanto constitucional quanto infraconstitucional. Então, o prefeito daquele município, na hora que ele vai pegar o orçamento dele, ele tem que direcionar para a criação dessas creches, das escolas, para atender a demanda. E é fácil, basta conversar também com a Secretaria de Saúde para saber quantas gestantes tem, quantas crianças vão nascer, para você começar a fazer esse planejamento. Rapidamente, para a gente encerrar a nossa conversa, o pai que tiver dúvida a respeito de alguma alteração aí da lei ou de como agir, tem algum lugar que ele possa procurar? Não tem um lugar específico, né? um guichê de atendimento. Ele pode buscar aí pela Defensoria Pública ou por um advogado para saber a questão legal. Né? Mas deve ter, junto à Secretaria de Educação da localidade, alguém para dar esse apoio. Tá ótimo. Muito obrigada pela participação. Eu conversei com Renata Vilas Boas, que é advogada e conversou com a gente a respeito da alteração da idade do ECA para o ensino infantil. Obrigada pela participação. Até uma próxima. Eu que agradeço.